Seja muito bem-vinda Ai, à obrigada. minha casa, né? A gente sempre costuma dizer que agora a gente invade os lares, né? Eu invado sua Os, casa, você invade a minha. os lares, os países, né? Pois é, a gente está do outro lado do oceano, né, hoje. Mas é o que a gente diz, a gente aproveitar dessas grandes oportunidades, né? Por mais que a gente está aí vivendo uma pandemia, mas isso foi tão gostoso, né? Essa abrangência, essa troca de informação, essa intuição das pessoas querer, né, falar mais, ajudar mais ao vivo. Isso foi tão legal, acho que foi tão gratificante a gente aproveitar dessas oportunidades. Aproveitar e dar uma boa noite aqui para o Demuro, que é o meu colega de semiótica. É um gênio Ai, da que semiótica, bacana. maravilhoso ele. E aí eu queria É, que você se apresentasse para o pessoal que viu claro. chegando depois. Eu até recebi várias mensagens de pessoas que falaram, eu não vou poder assistir, ou vou chegar um pouquinho atrasada, mas depois, quando ficar salva, eu vou acompanhar. Aí a gente falou, a gente entende, não tem problema. Então, meu nome é Marcela Vitor, eu sou fonoaudióloga, né? Eu sou formada pelo Brasil, pelo Instituto Metodista Isabela Hendricks, em Belo Horizonte, sou mineira. E eu vivo nos Estados Unidos há 5 anos, né? Eu vim aqui em busca de novos conhecimentos. E eu sou especialista em autismo, então eu trabalho com crianças na aquisição da segunda língua de crianças que têm diagnóstico de autismo. Então, todas as minhas crianças, vão por 85%, elas são americanas, mas eu desenvolvo a linguagem delas no idioma em português, porque elas são de famílias brasileiras também. Então, eu já vou começando mostrando a capacidade e o potencial que todos esses anjinhos azuis têm, né? Então, são bilíngues. Nossa, que desafio, né? Ai, é muito desafiador e é muito gostoso, né? Até mesmo porque eu tô ali desenvolvendo a língua materna delas, né? Então a gente acha que não é o primeiro idioma das crianças, mas é uma língua materna, é uma língua que já tem afetividade. Então eu já vou quebrando alguns parâmetros do autismo, né? Que muitas pessoas acreditam ser que é essa dificuldade de afeto. Então, através do idioma, as crianças já vão quebrando isso, porque as crianças já vão criando um vínculo muito grande comigo só pelo meu idioma e por reconhecer esse carinho que vem ali da mãe ou da família ou do avô. Então, é muito gratificante, é o que me dá, é o que eu tenho muito sucesso no meu trabalho e no meu idioma. E eu também sou analista do comportamento infantil pela ciência ABA, né? Pela teoria aí do nosso grande Skinner, naturalista, né? Onde eu aprendo muito observando essas crianças e que mais uma vez eu consigo observar o potencial gigantesco que elas têm e as características peculiares que cada uma tem de observar o mundo, né? Da forma como elas podem e de acordo, né, com as restrições que elas têm diante alguns comportamentos, alguns padrões neurológicos, elas ainda são capazes de nos ensinar muito e muito. Bom, bacana. Acho que a gente tem muito assunto para hoje, né? A começar que eu não sou nada entendedora e por isso que eu coloquei lá conhecimentos básicos, porque assim, eu sou de comunicação, né? E as Sim, pessoas me perguntaram, algumas pessoas me perguntaram quando eu publiquei, mas como assim? Você é da comunicação, você é fotógrafa e você vai falar de saúde? Eu falei, não, eu não vou falar de saúde. Saúde também, sim. né? É um Aham, bônus aqui. Mas a questão é justamente comunicação, não é isso? Aí, sim, se você sim. puder falar um pouquinho exatamente, esclarecer, né, o que é esse transtorno. Claro, claro. Sempre, desde que eu te conheci pela Raquel, pelas suas lives, eu sempre quis te falar que a minha primeira experiência aqui nos Estados Unidos foi de trabalhar com uma fotógrafa. Ai, E que eu nunca máximo! tive, assim, né? No Brasil, a gente, como fonoaudiologia, eu sempre reconheci muito bem as imagens, né? Que falam muito. Mas aqui eu tive a oportunidade de trabalhar com essa fotógrafa. E além de ser excelente fotógrafa, ela ainda é autista. Uau! Sim, depois eu vou até te passar uns contatos para você observar o trabalho dela. Ela é fantástica, ela tem um olhar essencial, extraordinário. Então, assim, além, né, do autismo, ela ainda me ensinou esse mais um lado aí comunicativo através das imagens e é onde ela consegue se expressar muito.
Como que é o nome dela? O nome dela é Kelly, Kelly Cianflone. Kelly, você vai ser nosso assunto aqui. Desculpa, mas é um assunto que a gente vai ter que tratar aqui Sim. sobre imagens. E eu digo, né, eu acho que assim, eu acho que tudo na nossa vida, né, tem ali, né, não tinha um porquê eu conhecer a Kelly, uma fotógrafa, ela também tem um filho, que ele é também diagnosticado com autismo, hoje o filho dela está com 15 anos. Talvez ela entre aí online com a gente, mas é interessante. A gente vai falar mais sobre ela e algumas características também, com certeza. Então, quando, igual você, né, você mesmo falou, que às vezes quando a gente questiona com as pessoas a respeito como é uma criança com autismo, né? E as respostas mais comuns, às vezes, é assim, é aqueles pequenos gênios. Ou às vezes assim, são aquelas crianças que gostam de ficar isoladas. Ou alguém diz, são aquelas crianças que têm o seu mundinho particular, não é verdade? Ou alguém fala assim, são aquelas crianças que gostam de movimentos circulares, de objetos. E assim, às vezes, né, poucos sabem que tem tantas outras características, até menores, né, que envolvem esse diagnóstico, que assim, que não é só apenas isso, né? Que é uma grandeza bem maior. E é, no entanto, que hoje, atualmente, o autismo, ele é conhecido como o transtorno do espectro autista, né? E daí veio o espectro, que é onde diz, que é onde envolve essas situações e essas apresentações, né, muito diferentes uma das outras, né? Que foi de onde a gente, quando os cientistas começaram a estudar o autismo, eles foram vendo que uma criança era bem diferente da outra, os seus gostos, e daí foi ampliando esse diagnóstico para, né, crescendo, pondo dentro desse espectro diante essas diferentes características, numa gradação que muitas vezes também vai de um leve para um grau, né, para um elevado, para um severo, e todos, porém, num menor ou também num maior grau e que estão relacionados com as dificuldades dessa comunicação e desse relacionamento pessoal. Então, quando a gente diz, né, às vezes assim, da comunicação, às vezes as pessoas sempre pensam só na comunicação verbal, né? No entanto, muitos pais hoje me procuram quando a criança ela tá ali com 2 anos e meio e a criança não fala. Mas se a gente for parar para pensar, o falar, né, é aquela pontinha ali, né? Muitas vezes até explico do iceberg, né, ali. A gente vê a pontinha ali e a fala, mas e a base toda por baixo? Então, muitas vezes as primeiras características que a gente consegue observar dessa comunicação antes da fala são as comunicações não verbais, né? Porque é uma criança que muitas vezes ali desde os 6 meses de idade, às vezes não tem ali um sorriso recíproco, um olhar diante a mãe, ou às vezes uma criança de 1 ano, né, 12 meses de idade, não aponta para mostrar algo, você já vai vendo essas limitações, né, de uma comunicação desde muito cedo. Não dá tchau, né, que é um ato, né, também que representa social, ou não bate palma. E daí se a gente for parar para pensar, né, uma criança que ela tem uma perda auditiva e diante a isso ela é muda, ela utiliza dos seus movimentos, dos seus gestos, da troca de figura, mas ela dá um jeito de ser entendida, né? Uma criança com diagnóstico dentro do espectro autista, muitas vezes ela não tem essa habilidade, né? Ela não utiliza de outras formas, de outras ferramentas para ela ser entendida, porque muitas vezes ela não tem esse ato comunicativo, ela não percebe, ela não entende essa comunicação, que essa comunicação ela passa pelo outro. Então, essa é assim, uma grande diferença. Isso que eu ia começar já te perguntando, inclusive, né? Claro. Porque assim, eu vi um estudo um último estudo japonês, de que já é possível diagnosticar aí com 18 meses, né? Justamente por esses traços que você abordou aí, que você citou.
E ela não é tratada como doença, porque na verdade ela é uma neurodiversidade. Porém, ela tem comorbidades, né? Sim. E aí minha dúvida é justamente isso, assim, como que... Porque eu vi que tem 3 níveis, mas às vezes o primeiro nível, que é considerado até com outras nomenclaturas, né? E aí você pode dizer um pouco mais Aham. pra gente sobre isso, mas que além desse nível de autismo, ela pode desenvolver outras comorbidades também, né? E aí, às vezes, a mãe, ela identifica pela comorbidade, através dela que ela depois chega no autismo, né? Não é isso? Sim, sim. Eu tenho crianças que elas têm o diagnóstico de síndrome de Down, né? E hoje tem como comorbidade o transtorno do espectro autista, né? Porque o que acontece? Às vezes a síndrome de Down, ela tem uma tendência a ter um atraso do desenvolvimento da linguagem, né? Mas muitas vezes ela não tem essa dificuldade de socialização, que dentro do espectro autista tem essa dificuldade de se socializar. Entendeu? Então, mas o diagnóstico mais cedo aqui nos Estados Unidos, eles já são capazes de diagnosticar um bebê com 9 meses, muitas vezes de idade, já está tendo um diagnóstico. Devido a esses comportamentos não verbais, que já dizem muito, né, a respeito do seu repertório infantil, porque essa intenção comunicativa, essa intenção do ser humano, ela já é desde muito cedo, né? Então, assim, um bebê, muitas vezes, com, né, vamos pôr 6 meses, 7 meses de idade, ela já tem uma intenção de jogar os bracinhos para você pegar, ela já tem ali um olhar recíproco com o seu, ou se você muitas vezes já bate palma, a tendência dele te repetir no bater palma, entendeu? Ele já tem essa intenção de aprender pela imitação, né? Que a imitação é a nossa maior zona de aprendizagem. Então, isso já vem desde muito cedo. E aí, às vezes, a gente já percebe, né? Na verdade, a família mesmo já percebe essa dificuldade. Nossa, mas às vezes o meu bebê ele já é tão frio comigo, eu tô amamentando, ele não me repete, eu chamo ele pelo nome, né? Já desde muito pequenininho, 12 meses, já chamo pelo nome, muitas vezes ele não me responde, né? Ele já vai tendo essa perca dessa tendência. E daí vem, né, que o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, assim, isso significa que algumas funções neurológicas não se desenvolveram, né, como deveriam, de acordo, né, com nessas respectivas áreas cerebrais. Então, muitas vezes as pessoas acham ali que é uma falta de estimulação da família, por isso que o seu filho não desenvolve, ou acha que é preguiça da criança, né? Eles tarjam muito as crianças como preguiçosas. Não, ele só ouve quando ele quer. Não, eu chamo pelo nome, ele responde, mas só quando ele quer. Ele só faz as coisas quando ele quer. Então, assim, a diferença é essa. É que a criança, ela até faz, ela até responde pelo nome, ela até responde ali um comando, mas é menos que a criança neurotípica, entendeu? Então, assim, se uma criança faz menos que 70, 80% das vezes, já é uma dificuldade. Então, assim, porque a gente já pensa, autismo já não faz zero. Não, faz, é carinho, tem carinho, ela até vai te imitar ali quando você pede muito, mas é bem menos que uma outra criança. Quanto aos níveis, né? Hoje a gente tem o nível, né? O leve, o moderado, o grave, e aí os níveis, como você falou, né? Hoje a gente tem o autismo que antigamente também tinha o Asperger, né? Que é o autismo que não tem essa dificuldade intelectual. E daí, quando chega no mais severo, a gente tem uma associação aí dessa deficiência intelectual, né? Que às vezes dificulta mais no aprendizado. Mas aí vem também a intervenção precoce, né? Onde a gente tenta aí tocar no coração né, das mães, das famílias, onde eu também vou falar um pouquinho dessas bandeiras de alerta, que eu acho bem legal, que todo mundo já ouviu, ou para ter essas percepções anteriores, porque a gente sabe que o nosso cérebro, ele existe as janelas de oportunidade, né? Por mais que a neurociência ela venha aí nos mostrando que a gente é capaz de fazer novas conexões, né? Que a gente é capaz de aprender até o fim da nossa vida,
mas a gente existe certas etapas da nossa vida que a gente tem mais conexões, mais predisposições para aprender algum novo conhecimento, como uma língua. Então a gente vê esse exemplo, eu tô aqui penando no inglês, né? Então, assim, para mim hoje aprender o inglês, eu necessito de gastar muito mais energia do meu cérebro, muito mais tempo do que uma criança para aprender o português comigo. Então, você está entendendo que existe, não é que é impossível aprender, mas eu vou levar anos. Uma criança pode levar meses. Então, uma intervenção precoce para o que eu posso ensinar para uma criança em 2 dias, de 4 anos, eu ensino em 2 anos para uma criança de 12 anos. Então, assim, é isso que a gente, né, nós profissionais, a gente tenta conscientizar as famílias para a busca, porque o tratamento do autismo, ele muitas vezes, né, sem a comorbidade, ele não é medicamentoso, ele não existe outro procedimento, ele existe o tratamento intensivo, ele existe, né, as terapias intensivas para fazer essas mudanças cerebrais, né? Então, quanto mais cedo for a intervenção, melhor. E para Mas minha aí essas área, mudanças não representam cura, né, Marcela? não representam cura, né? Elas representam o que acontece? A gente vê que tem as dificuldades em determinadas habilidades, em determinadas áreas do cérebro. Com a intervenção, a gente vai criando novas conexões cerebrais, onde o cérebro, né, os neurônios, eles vai captando novas regiões para a gente conseguir, né, abranger aquela habilidade. Então, exemplo, a gente quer desenvolver a fala da criança. Então, muitas vezes, a gente vai primeiro ali captar a criança com um olhar, com uma imitação, com uma gestuação. E isso o neurônio vai criando novas formas da criança adquirir essa comunicação que seja de forma funcional. Então, ela não vai ser possivelmente verbal, mas ela pode ser não verbal. O cérebro vai criar essas novas conexões de acordo com esse tratamento que a gente fizer, entendeu? Então, assim, é o que eu digo. O nosso cérebro, ele desenvolve de trás para frente, né? Então, a gente percebe que as crianças têm dificuldade, muitas vezes, em se comunicar verbalmente, amam músicas. Então, as crianças amam músicas. Então, por que a gente não ensinar cantando para elas? Então, ao invés de falar bola, a gente não fala bola. E daí, a criança vai ter uma intenção melhor, o nosso cérebro vai criar novos caminhos de aprendizagem, que seja pelo cerebelo ou que seja por uma nova via, mas ela vai conseguir aprender o contexto bola, ou se não falar bola, mas me mostrar através de uma imagem bola. Então, você está entendendo que a gente vai criando novas vias de acordo, né, com as dificuldades cerebrais que a criança tem? Eu acho que pra gente, assim, que é leigo, basta pensar na escola mesmo, nosso aprendizado escolar. Eu tive um professor que ele cantava, eu sempre fui péssima em exatas, matemática nunca foi minha área, apesar de eu ter que fazer continhas para fotografar, Aham. mas ele cantava. Então, assim, foi o ano que eu mais aprendi, foi naquele ano que ele cantava, né? Então, assim, só por essa experiência já dá para entender que realmente faz todo sentido, né? Utilizar o Não é? visual, utilizar o sonoro, utilizar tudo, né? Sim, eu estava lendo uma pesquisa, né, até para adulto mesmo, né, que uma forma muito boa da gente aprender e a gente ter uma memória mais de longo prazo, aprender uma nova palavra, muitas vezes igual eu estou lendo um livro em inglês e eu vejo uma palavra que eu não reconheço essa palavra. Então eu pego essa palavra, eu escrevo lá no Google Imagens essa palavra. Então, além de eu escrever essa palavra, eu vou ver um monte de imagem que representa essa palavra. Então, o meu cérebro ele vai ser muito mais capaz de ter essa memória, né, a longo prazo do que se eu só pegar essa palavra, colocar no tradutor e reouvir essa palavra. Então, assim, olha como é fantástico e como são novas formas de aprendizagem. E a gente sabe que as crianças, né, dentro do espectro autista, elas têm muita dificuldade com os comandos verbais, também devido a outras dificuldades, às vezes auditiva, de decodificar o som.
né, pela falta de interesse ou pela falta de foco que eles têm social, eles têm essa dificuldade de ouvir o que eu estou dizendo, decodificar ali para me dar uma resposta. Então, o visual ajuda eles muito. É tanto que eu tenho uma grande fã e no final eu quero falar um pouco mais de filmes, de séries que eu acho muito bacana, que é a Temple Grandin. É até legal você assistir o filme dela. Ela fala que o cérebro dela, ela é uma autista. Eu não sei a idade dela, mas ela já tem quase uns 70 anos. Ela é uma ela é da área de agronomia, zootecnia, mas ela é mais que doutora. E daí ela fala que o cérebro dela pensa como Google Imagens. Quando ela ouve sapato, o cérebro dela vem imagem de diversos sapatos. E os sapatos vêm na cabeça dela de acordo com de quando ela aprendeu e o sapato que ela viu quando ela aprendeu. Então, assim, é uma forma muito interessante de se ensinar para uma criança e também para nós aprender. Então, é um novo mundo que a gente vai se adaptando. É, então a facilidade aí maior seria de uma memória visual, né? De uma memória visual. E aí eu vou te perguntar mais uma coisa então, porque toda vez que a gente vê sobre o tema de autismo, a gente vê tudo colorido. Inclusive no seu Insta, né? Você utiliza bastante a cor. E aí eu queria que você falasse, é por causa disso? É por causa dessa relação da leitura visual? Ah, também. E eu acho assim que cores, eles energizam o nosso cérebro, né? Então, assim, eu acho que tudo que põe mais cor fica mais alegre, fica mais divertido. E eu acho que chama mais a atenção da criança. Eu acho que é assim, é uma base bem primordial. Eu acho engraçado, eu acho legal, porque eu tenho esse brinquedinho aqui, ó. Esse brinquedinho, ele é bem simples. Ele é só umas bolinhas assim que desce. E aí são cores primárias e tudo. E daí, sempre que eu vou conhecer uma criança nova, eu levo esse brinquedinho. E aí eu acho muito interessante porque são 3 bolinhas. E a tendência é sempre a criança gostar do vermelho, ou do amarelo, ou do verde, assim. Mas sempre vermelho e amarelo chama muita atenção das crianças. E daí, é aquilo que eu falei, a gente vai conhecendo essas crianças, a gente vai conhecendo esse mundo, a gente vai ampliando a nossa visão, né? Porque existe uma diferença, né? Que as crianças dentro do espectro autista, elas muitas vezes, elas verem do pequeno para o grande. A gente não, a gente vai do grande para o pequeno. Então a gente já vê o quanto elas estão além. Quando a gente vê uma ponte, por exemplo, a primeira coisa que você observa em uma ponte é a parte de cima primeiro, né? Os ferros ali em cima, como é que é montado, se é assim. A criança não, ela olha a base para depois ela olhar a parte de cima. Então você já observa o quanto além ela já está da gente. Tá E explicada a daí, genialidade que a gente usa, né? que não é verdade? E daí eu comecei a perceber as coisas assim mais, sabe? Essas peculiaridades que faz toda a diferença. E até quando eu vou lidar com essas crianças. E esse brinquedo, ele é muito interessante, que tem as bolinhas. E quando eu entrego esse brinquedo para uma criança, tão simples parecendo que ele é, mas eu já consigo perceber a preferência de cor da criança entre as 3 bolinhas e como a criança percebe a funcionalidade desse brinquedo. Pela criança, por a criança ela não ter essa intenção, né, às vezes de se socializar, quando ela vai se socializar ou quando ela vai fazer algo, ela não faz por acaso, né? Como se for uma outra criança que você dá isso daqui neurotípica, ela vai brincar, ah, toma, não quero mais, não gostei, tipo assim, a criança com autismo não, ela faz precisar o seu tempo. Tipo assim, ah, já que eu vou brincar com isso daqui, eu vou brincar da forma correta, eu vou brincar de uma forma que vai ser desafiadora para o meu cérebro. Eles se desafiam a todo momento. E daí eu entrego esse brinquedo e vejo. E daí um dia a bolinha, e tem cada cor aqui, é uma bolinha, né? E aí teve um dia que eu fui, dei esse, e ele colocava verde aqui, mas ele colocava o vermelho aqui. Mas antes dele fazer isso, por isso que eu digo que é importante a gente
a gente sempre prestar atenção. Ele já me mostrou que ele foi capaz de reconhecer as cores certas e fez 2 vezes para mim. E depois ele começou a fazer dessa forma trocada. Mas daí, por isso que eu digo, a gente tem que respeitar eles, acreditar no potencial deles e ver o porquê que eles fazem dessa forma. E aí, se a mãe tá por perto, a mãe pega e vai lá e troca, assim, pela ansiedade às vezes, entendeu? E aí eu fui observar. Por quê? Porque aqui embaixo desse é onde tem um buraquinho e ele gosta do vermelho. E ele queria que o vermelho chegasse primeiro. E se o vermelho tivesse aqui e ele fosse bater as bolinhas, o vermelho nunca ia chegar primeiro, porque o que vai chegar primeiro é o que já está embaixo do buraco. Gente, que gênio! Olha só como até agora eu não tinha me ligado nisso. É uma... Não, e eu que já tinha esse brinquedo, entendeu? Se eu não fosse nessa analista do comportamento, se eu não acreditasse no potencial da criança, eu ia usar esse brinquedo só até ela fazer isso daqui, né, na forma correta, que é a função do brinquedo, e batesse ou associar um som. Mas você tá entendendo como que é um cérebro que pensa? Como que a gente, de coisinhas tão pequenas, a gente consegue ver o potencial tão grande que eles têm? Né? A gente, mas esse brinquedo você usa para... Tem uma idade mínima para isso, não? Olha, aí eu tenho crianças, eu costumo usar a partir de 2 anos e meio, e eu tenho crianças até de 7 anos que gostam de brincar com esse brinquedo. Então, assim, eu sou bem criativa em um brinquedo, então muitas vezes a criança já gostou. E daí, a criança agora, para ganhar as bolinhas que ela quer muito, às vezes ela tem que me falar bola, ou às vezes ela tem que me dar um som para eu entregar a bola. Depois que a criança já consegue fazer um som, já consegue me dar uma imagem que representa a bola, a criança tem que agora falar a cor da bola. Então, assim, de um brinquedo você vai falando. Primeiro, né, você só dá o movimento, depois você já dá uma palavra, depois você já dá outra palavra, você já aumentou o vocabulário para um objeto, para uma cor, entendeu? Então, assim, de uma coisinha a gente vai ampliando e vai aproveitando também o gosto da criança pelo brinquedo. Mas, assim, você está entendendo como que é o cérebro, como que pensa? Não, Como que é realmente são interessante? gênios, né? Eu não tinha entendido. Eu tenho Eu tenho crianças de 2 anos e meio, de 3 anos que montam túneis. Então, sempre junto, né? Quem está aí nos assistindo, sempre junto com esses pacotinhos, com esses anjinhos, sempre vem um hiperfoco. O hiperfoco é algo que eles se apegam muito por eles ter, dentro do espectro, eles têm também essa tendência estereotipada em gostar de fazer apenas uma coisa. Entendeu? Eles gostam apenas daquele objeto, de fazer aquelas coisas repetidamente. Então, muitas vezes, eu não sei se você conhece, mas, exemplo, a criança gosta de animais. Ela vai ficar por horas e horas e por anos brincando só com animais. Então, assim, isso a gente se chama de hiperfoco. Então, isso é fantástico, porque a partir do gosto da criança é onde a gente vai ampliando os conhecimentos, né? Igual exemplo, a criança que gosta de animais. Olha quantos animais existem. Então, exemplo, olha quantas letras a gente pode ensinar que cavalo é com Z, que dinossauro é com D, que o tigre é laranja, que o coelho come cenoura. Então, você está entendendo que do gosto da criança a gente vai ampliando e a gente vai aumentando o social? O Pedro ele tem 12 anos agora. Ele está falando que um dia a criança tenta fazer uma coisa e no outro já sabe fazer como se já soubesse. Você conhece alguém, Pedro, que é autista? Conta pra gente aí. Ele estava perguntando também até que hora que a gente vai até às 19, tá, Pedro? Até às 7. Isso. Aí, assim, é muito interessante porque, exemplo, não é só uma criança autista que tem um hiperfoco. Nós também, desde pequena, a gente sempre tem algo que a gente gosta. Exemplo, quando eu era pequena, eu adorava brincar assim de comidinha, de panelinhas, de coisas, e aquilo dali era o que eu mais fazia. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente amplia. Então, daquilo dali era o que todo mundo ia me chamar para fazer e eu ia fazer.
Então, assim, e a gente potencializar o gosto da criança, como a Temple Grande, que é essa adulta que eu quero que você assista, depois a gente pode comentar sobre o filme dela. Ela também, desde pequena, ela gostava de animais e hoje ela conhece os animais mais que tudo e ela é uma doutora diante dos animais. E eu tenho uma criança de 2 anos e meio que ele monta túneis. Ele tem 2 anos e meio, ele já lê, ele é capaz de ler. Ele pega um papel, ele corta, ele pega pisca-pisca, ele monta túneis. Ele sabe como funciona todo o transporte público de Boston, todos os túneis, todas as vias que tem. Uau. Olha o engenheiro que essa criança vai ser se tiver pessoas certas capacitando o potencial dessa criança. Entendeu? Basta alguém acreditar, sabe? Quando você tem ali um pai, uma mãe que acredita no potencial da criança, essa criança ela vai longe, porque ela vai fazer aquilo com tudo, com todo o amor que ela possa. E aí, vamos falar sobre as bandeiras de alerta, que aí eu acho bem legal, que essa foi até uma tradução que eu fiz aqui dos Estados Unidos, e muitas vezes, quando vai para um consultório, para uma consulta, o médico faz essas perguntas, e se você tiver 3 ou 4 respostas sim dessa pergunta, e né, ele analisar e tudo, ele dá um diagnóstico de autismo. Então, essas bandeiras, elas são bem importantes, que é assim, a número 1, diz, não responde pelo seu nome. Então, e é sempre importante, quando as famílias ouvirem essas perguntas, né, sempre pensar assim, que a criança tem que fazer isso 80% das vezes. Não é uma criança que faz isso só quando ela quer, ou não é uma criança que faz isso menos, tá? Então, ó, não responde pelo seu nome, não consegue explicar o que quer, atraso de fala, não segue direções, às vezes parece que a criança é surda. Todo o primeiro diagnóstico, a família tem, né, fala assim, a primeira coisa que faz é o exame de audição, porque acha que a criança é surda. De tanto que fala com a criança, ela não te responde, de tanto que chama e não responde. Inclusive o Pedro já deve ter se identificado aqui, inclusive ele tem implante coclear. Talvez a gente venha falar sobre isso qualquer dia por aqui também. Vamos, com certeza. A criança parece ouvir algumas vezes e outras não. Não aponta ou não balança a mão para dar tchau. A criança falava algumas palavras e agora não fala mais, né? Acontece muito esse retrocesso por volta de mais ou menos 2 anos de idade. A criança tem ali até 18 meses, ele tem um desenvolvimento, às vezes balbucio, repete algumas coisas e depois regride totalmente. A criança tem intensas ou violentas crises, né? Às vezes você vê alguma birra ali na rua, às vezes a gente até olha assim com o olhar, mas muitas vezes a gente às vezes não compreende, né? Então, assim, é bom a gente ter esse olhar mais amplo, porque essas crises às vezes é uma dificuldade ali do cérebro em novas adaptações. A criança apresenta movimentos repetitivos ou estranhos. Então, tem criança, você vê pequenininha, eu tenho uma criança de 1 ano que ela pega uma folha assim e faz assim, ó. Então, assim, olha só, já tem não sei se vocês já observaram, ou algum movimento assim com a mão, ou assim, ou não tenta se segurar. Então, assim, alguns movimentos desse é bem perceptível já desde cedo. Uma criança com 1 aninho você já consegue ver algumas coisas assim. A criança é super ativa, não coopera ou faz tudo que você pede para não fazer. Junto ao diagnóstico do autismo, às vezes a gente vê alguns casos que a criança ela tenta muito desafiar a família, né? Porque a criança ela tem essa dificuldade de compreender regras e tudo, então gera esse desafiador. Então a família até, né, trata de uma forma errada, achando que a criança quer desafiar, mas não, mas é uma dificuldade do cérebro em captar. Inclusive, tem muita criança que é diagnosticada com déficit de atenção, né? Eu Tem já vi, alguma. eu já vi casos de diagnóstico assim,
pelo menos até então, a gente entendeu que estava errado o diagnóstico mesmo, que a criança era... Não, era o contrário. Ela tinha o déficit de atenção e aí foi Uhum, diagnosticada com autismo. E aí, depois de entendi. muito acompanhamento, foi entendido que não era isso. É porque Deve às ser por vezes, causa desse né, comportamento. pode ser, e às vezes, se a gente for parar para pensar, se a criança tem um déficit de atenção, muitas vezes ela vai ter uma dificuldade de percepção ou de adquirir novos conhecimentos de uma forma, né, tão natural e tão rápida. E com isso, ela vai se tornando um pouco atrasada, né? Mas pelo foco, pela essa falta de atenção. Não sabe como brincar com brinquedos, então muitas vezes assim, você pega um carrinho. Claro que tem crianças que você necessita ensinar como brinca, mas tem brinquedos assim, você pega um carrinho, você vai para frente e para volta, né, vai e volta com o carrinho. E aí às vezes a criança, ele pega aquele carrinho, ele vira, ou ele roda a rodinha, ou ele faz coisas assim totalmente inadequadas, não faz nenhuma vez da forma como é correta. Não que ele não saiba, né, mas é que ele tende a ter essa, como eu falei, essa obsessão de fazer de uma forma diferente ou não tem interesse ao comum, aquilo dali para ele não gera. Então, exemplo, pega também um carrinho, ao invés de brincar de carrinho na pistinha, fazer colocar todos os carrinhos em fileirinhas, quietinhos, fazer tudo juntinho. Então, assim, Organizar, né? brinca de uma forma não apropriada com o brinquedo. Não sorri quando alguém sorri para ela. Apresenta pobre contato visual. Parece ficar estagnada fazendo uma coisa repetidamente. Parece preferir ficar sozinha ou brincar sozinha. Pega coisas somente para ela mesma. É muito independente para a sua idade. Isso é algo assim muito perceptível, né? Às vezes as mães falam assim: "Não, ele é muito esperto. Ele faz tudo sozinho, não quer minha ajuda para nada. Só quer quando tá no alto ele não consegue pegar. Ou só quer minha ajuda, ou só quer minha companhia quando quer que eu empurro ele no balanço." Então, muitas vezes, a criança dentro do espectro autista, ela usa o adulto como um instrumento para aquilo que ela não consegue sozinha. E aí, às vezes, às vezes a família acha isso assim bonitinho de falar que o filho é super independente, mas se a gente for parar para ver, é tanto que é um pouquinho prejudicial. Então as E nesse crianças que ponto têm, também, desculpa interromper, mas nesse ponto também não, pode se confundir com a timidez, não pode? mas é É. mais do que a timidez, porque exemplo, a timidez muitas vezes não está com o próprio pai, com a própria mãe. Né? A timidez pode estar ali com um estranho de fora, mas isso é até com as pessoas de dentro de casa. Então, por quê? Uhum. Porque eles rejeitam um pouco utilizar da sua comunicação para solicitar algo. Então, para não solicitar o outro, ele vai e pega. Mas ele precisa do outro quando ele quer fazer algo que ele não dá conta sozinho. Igual, eles adoram brincar de pega-pega. E por que que ele, nesse momento, ele quer uma interação? Porque ele não se pega sozinho. Entendeu? Então, assim, olha só como coisinhas tão peculiares, tão pequenininhas, demonstra às vezes ali uma dificuldade no total, né? É ótimo a criança ser independente, mas é a mais do que o normal. Assim, é uma criança bem, que você vê que são tudo bem elevado. Deixa eu ver. Faz coisas avançadas para a idade. Como eu disse, eu tenho criança que lê com 2 anos e meio. Então, assim, você vê que já é uma criança bem além. Parece estar no seu mundo próprio, não se conecta com outras pessoas, não tem interesse em outras crianças, anda na ponta do pé. Eu já fui em casas que as crianças andavam na ponta do pé e às vezes a mãe dizia que era porque ia ser bailarina. Já Então, vi isso assim, também. então, assim, às vezes Melhor ficar de olho, então, né? é sempre importante, né? Porque se você for reparar, uma criança neurotípica,
ela pode ali andar na ponta do pé, mas ter uma sensação, mas isso não vai ser tão necessário para ela. Ela não vai fazer isso o tempo todo com uma frequência muito grande. Então, isso aí está relacionado também a alguns fatores sensoriais, algumas necessidades de amplitude, entendeu? Então, mas andar na ponta do pé, não que, meu filho anda na ponta do pé, ele é autista. Nem sempre. A gente tem que observar outros sintomas. Mas é bom ficar de olho, né? Até mesmo porque andar na ponta do pé muitas vezes não é um comportamento adequado, né? Vai encurtar o tendão da criança. Então, assim, isso envolve outros fatores além que tem que ser olhado sim, né? Não é porque vai ser Inclusive, bailarino. inclusive, assim, só aproveitar esse gancho, se a gente pensar que a gente está num momento em que muitos pais e mães dão simplesmente o celular para as crianças, é uma dúvida que eu tenho. Os autistas, eles gostam dos aparelhos eletrônicos? Eles gostam dos aparelhos eletrônicos e muito a tendência do vício das telas para o autismo é muito maior. Por quê? Porque o aparelho eletrônico ele não necessita de interação. Quando se está no aparelho eletrônico, você perde a sua capacidade 75% das vezes de ter essa interação com o outro. Você só tem 25%. Então, exemplo, é muito prejudicial para a linguagem, né, de uma criança. Então, se é uma criança que já tem... A Raquel entrou aí, ela falou que ia entrar atrasadinha, ela está com a gente. Então, assim, as telas hoje tá prejudicando muito essas crianças, porque elas já têm essa dificuldade nesse interesse social e ainda é diante a tela que ela não é estimulada a esse contato, a essa socialização. Porque, exemplo, aí às vezes as mães falam, mas o meu filho escuta música de cores. Tudo bem, ele pode estar armazenando as cores, mas ele não está usando ali para fora, porque ele não fala amarelo e o seu filho repete amarelo. Então, tá entendendo que ele só está absorvendo, mas está diminuindo ainda a intenção? Porque o que acontece? Ele já sabe para que ele vai falar. Ainda mais o aparelho não pede para ele falar. Então, assim, é muito prejudicial para a criança que tem um diagnóstico, que tem um atraso da fala, utilizar telas, porque a gente sabe que, né, de 12 semanas intrauterino a 7 anos de idade, é a janela de oportunidade, né, para esse comportamento verbal de uma criança. Então, se é uma criança que tem essa dificuldade desse comportamento verbal, né, ou não verbal, através desse contato, se a gente dá uma tela e é uma criança que ainda não fala, com 4, 5 anos, a gente está perdendo essa capacidade aí desse comportamento verbal surgir. Né? Até mesmo porque eu como uma fonoaudióloga, eu preciso utilizar de instrumentos assim, de blocos, de algo para desenvolver a linguagem. E isso daqui não vai bater de frente com uma tela que tem luzes, que tem som, ou numa escola, né? Uma folha não vai chamar a atenção mais do que uma tela. Então, a tela, ela acelera muito o cérebro da criança. E aí prejudica quando a criança necessita, né, utilizar de coisas mais básicas para aprender. Então, assim, tem sido muito prejudicial. E aí, às vezes, não são, porque o autismo ele é algo genético. Então, a criança ela já nasce. Mas eu tenho crianças que têm atraso da linguagem devido ao uso de telas. Por quê? Porque fica o dia inteiro na tela e aí a criança não aprende a colocar para fora o seu conhecimento. E aí, quando a mãe tira totalmente a tela, a criança começa a usar o que ela sabe. Mas até não tirar, a criança ela não aprende, a tela ela não ensina. Então, assim, e no tirar da tela é que essa mãe pode perceber também algo que ela não esteja percebendo, né? Sim. Porque sim, às vezes a nossa, mãe no corre-corre do dia a dia, às vezes dá lá um celular, dá uma tela para a criança distrair e não está atenta, né, a esses sinais. Sim, e olha, tem neurologistas que eles dizem que até você tirar a tela de uma criança é como uma droga para o cérebro muitas vezes. É totalmente autoestimulante. Até para você retirar, a criança também tem um comportamento parecido até uma abstinência. Você tem que tirar aos poucos, senão é um impacto muito grande para o cérebro. Para você ver de tanto estímulo que a tela
ela amplia, sem dizer que tem cortado o foco da criança, né? A criança, você pode reparar, se ela está diante de uma tela, hoje uma criança, já eu não sei se você consegue reconhecer que eu lido com muitas crianças, mas na nossa época, quando a gente assistia um desenho animado, a gente tinha tanta propaganda na televisão, tinha mais tempo de propaganda do que de desenho animado. Mas a gente ficava sentado aguardando o desenho animado, né? Então a gente tinha esse foco. Hoje é uma população que eles dizem micro-ondas. Ninguém tem mais essa paciência. Quando começa a propaganda, a pessoa desiste do que está assistindo e vai para outro. As pessoas hoje não assistem um vídeo gravado de 1 hora, como vai ficar a nossa live. As pessoas assistem 3, 4 minutos e já passa para outro. Então, você está entendendo como que o foco das pessoas, como que tá tudo diminuindo, tá todo mundo necessitando de algo mais rápido, de informação mais rápido disso, e isso não existe. Então, assim, isso não existe, tudo leva tempo, tudo gasta tempo, né? Tem que ser ali atitudes. Então, assim, as pessoas querem tudo resultado, fórmula mágica, mas não existe. Existe trabalho, existe atitude, não é verdade? Então, assim. Quer o resultado, mas não quer o processo, né? Não quer o processo, não é verdade? Então, assim, e aí as pessoas se frustram e desistem, né? Porque não consegue. Um cérebro mesmo, eu tento sempre explicar isso para uma família. Um cérebro de uma criança, ele demora 3 semanas para adquirir um novo conhecimento, uma nova rotina. Aí a gente dá uma atividade para uma família fazer com uma criança, ela faz 3 dias, não teve resultado, desiste. E aí realmente, entendeu? Então, assim, olha só como que vem diminuindo, né? As pessoas não estão conseguindo chegar até o fim. Aí vamos ter mais alguns. Apresenta um apego não usual a certos objetos, brinquedos ou rotina. Precisa muito tempo alinhando brinquedos e colocando-os em ordem. Então, é muito interessante quando você observa uma criança que adora alinhar brinquedo. Adora. Mas aí você consegue perceber a dificuldade dessa criança quando você vai lá e desalinha. Se é uma criança que você fez isso e deu uma birra enorme, você já pode ficar atento. Agora, se é uma criança que muitas vezes está alinhando ali, você vai lá e empurra, ela compreende, que vai lá e coloca de volta. Então, assim, são pouquíssimas características que você vai observando que vai juntando o todo, entendeu? Então, assim, é sempre bom você quebrar o comportamento da criança para você ver qual que é a capacidade dela de resolução daquele problema, entendeu? Então, assim, é muito igual nessa bolinha aqui. A criança, a vez, eu trabalho turnos também. Minha vez. Então, eu bato. Agora, a vez da criança, ela bate. E aí, às vezes, a criança tá colocando, eu vou lá e bato antes dela. E daí você quebra aquele comportamento. Então, assim, isso é interessante você ver como que a criança vai reagir diante a isso. Porque ela precisa ir criando também esse autocontrole, essa defesa, né? Então, um bebê, ele é diagnosticado com autismo se não balbucia aos 12 meses de idade, não faz gestos aos 12 meses, bate palma, dá tchau. Que criança não gosta de dar tchau quando o outro dá tchau? Entendeu? Que criança, às vezes, você não tá brincando aqui, até a criança com autismo tratada, assim, a gente trabalhando com a criança, quando ela bate na bolinha, você uhul! A criança, ela tende a repetir esse uhul porque ela gosta disso. Entendeu? Ela gosta de ser elogiada, ela gosta de se sentir assim, como todo mundo, como todo ser humano. Então, quando às vezes você não vê essa reciprocidade, assim, é um pouco perigoso, é um pouco de ficar alerta com alguns dos sinais. Não fala palavras simples aos 16 meses. Não faz frases espontâneas com 2 palavras aos 24 meses. E tem alguma perda de linguagem ou socialização em qualquer idade.
Então, todas essas características que eu fui falando, eu posso até estar no meu Instagram, eu vou até te mandar que você publica lá para as pessoas Perfeito. lerem, que eu acho assim bem interessante essas bandeiras de alerta, porque né, às vezes não vai ter todas as características, mas pode ter duas, três que preocupam a família e como a gente falou, né, quanto um diagnóstico mais recente, quanto né, o tratamento anterior que a gente vai tratar o quê? Fazer com que as crianças vão chegando nesse marco de desenvolvimento, né? Para que a criança, exemplo, para ela se socializar, ela precisa ter algumas habilidades. É igual eu falo. Se a gente, né? Eu sou fonoaudióloga, tem ali um grupo de agrônomos. E eu tô sozinha e tem um grupo ali sorrindo, brincando e tudo. A minha vontade é de estar lá, mas muitas vezes eu não tenho vocabulário para estar ali, eu não tenho o que conversar para estar ali. Então a criança, ela às vezes não é porque ela não gosta de socializar, mas é porque ela não tem uma base que ela se sente segura para estar ali. Então, assim, quando a gente intervém precocemente nessa criança, a gente vai dando essas bases de socialização maior para a criança. E com esses ganhos que a criança vai tendo, né, a criança ela vai ter uma vida mais de quem não gosta de ter um amigo, quem não gosta de brincar com outros, como eu falei, elas gostam de brincar de pega-pega, de balanço, elas, né, se é uma criança que tem um hiperfoco de animais, ela vai brincar com outra criança de animais. Então, assim, a gente dá a base correta para que essa criança consiga se socializar, que é algo que todos gostam, não é verdade? Marcela, será que a gente consegue falar rapidinho sobre o Jack? Porque o tempo também já tá um pouco em cima. Tem muita coisa, né, pra gente falar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o diagnóstico tardio. Porque, assim, nesse mesmo estudo japonês, ele dizia que atualmente a margem é de 1 para 32, né? De uma pessoa para 32, né? Que nasce com autismo. E tem muita gente que é diagnosticado já adulto. Sim, eu fiz até uma live esses dias falando a respeito de uma série que chama Love on the Spectrum, que é Amor no Espectro. E daí é muito interessante, está na Netflix. Se vocês tiverem interesse de assistir, eu acho muito interessante. E lá a gente realmente vê que a maioria dos diagnósticos foram feitos entre 16 anos, 18 anos. Existe, né, um tratamento, claro, para todas as idades e para todos os níveis, mas as pessoas diagnosticadas tardiamente, às vezes, sofrem um pouquinho mais, né? Igual mesmo, essa fotógrafa, a Kelly, ela foi diagnosticada depois de adulto. Então, ela tem alguns comportamentos já permanentes nela que ela não consegue porque ela ali não teve algo precoce, entendeu? Então, o diagnóstico tardio, muitas vezes, ele dificulta nesse sentido. Então, que regenera, né? Que fica ali algo que é mais difícil de ser aprendido depois. Isso porque ela é uma pessoa verbal, ela é uma pessoa que conseguiu ir para a escola, mas muitas vezes para uma criança que eu pego hoje com 9 anos de idade, não verbal, para a gente desenvolver muitas vezes a linguagem dessa criança, como eu falei no começo, ela já passou um pouco da sua janela de oportunidade. Ela vai conseguir se comunicar de forma funcional, mas não vai ser jamais junto com a idade, dentro dos marcos de desenvolvimento dela. Então, você está entendendo que tem essa perca? Sendo que se a gente trata uma criança com 2 anos e meio, a gente tem um sucesso muito grande lá na frente. Então, é uma criança que com certeza vai saber lidar muito com o seu diagnóstico, com o seu comportamento, com tudo de forma mais funcional do que uma criança que a gente já trata tardia. Ou seja, criança dá trabalho, precisa de atenção, qualquer criança, Qualquer. né? É o que eu E no digo. espectro, principalmente. No espectro é o que eu falo. Existem crianças que elas necessitam, exemplo, de que você ensine coisas a mais, né? Do que tem crianças que aprendem um pouco mais sozinho. Então, para uma criança neurotípica, você vai ensinar algo uma vez, duas vezes. Para uma criança com autismo, você vai ensinar 10.
Entendeu? Então, assim, muda a quantidade, a intensidade dos ensinamentos, mas muitas vezes não é impossível. Eu acho que alcança quem não desiste, não é verdade? Então, assim, se você acredita no potencial da sua criança, o sucesso já é garantido. E o que eu acho mais fantástico é porque, né, não existe nenhum profissional, nenhum professor, nenhum médico que tenha assim tanto amor, né, assim, tanta força de vontade, tanta vontade que a criança se progrida como um pai quanto a mãe, né? Então, assim, o pai e a mãe, quando essas crianças crescem, tudo que eles falam, eles mostram o trabalho que o pai e a mãe tiveram ensinando eles. Então, assim, eles falam que a família é o herói, que são os heróis da vida dele. E ele diz assim: se a minha própria família não acredita em mim, quem vai acreditar? Então, assim, olha que fantástico que é, né? Então, assim, olha aí o papel, né, que a família tem, né, diante esses ensinamentos e que não é agora que é o resultado, né? É lá na frente. Porque agora realmente é tudo muito intenso, é tudo muito trabalhoso, é sempre uma coisa nova, é sempre um desafio novo, você tem que abrir mão do seu tempo, de algumas coisas suas em particular, mas lá na frente você vai ver que tudo isso valeu a pena, né? Mas a gente não pode pensar no agora, tudo a gente tem que pensar lá na frente. É um longo processo para um bom resultado, né? Como Já temos tudo um na vida, sinal né? aqui de que a gente está Ah, terminando. Mas a gente vai ter que fazer a segunda rodada. vamos, vamos! Mas vamos deixar umas dicas aqui Claro. de recomendações. Tem o The Good Doctor que eu queria falar sobre ele e não deu tempo. Ai, fantástico. Então vamos fazer assim, vamos deixar umas dicas de séries e filmes. E daí na nossa próxima live a gente vai falar específico de cada série, de cada característica, de cada criança, igual exemplo. Tem o The Good Doctor, que é fantástico, né? Que a forma como ele diz de se comportar ali no social é sempre um desafio, mas ele sempre luta contra isso. Tem o Atypical, que também está na Ah, Netflix, comecei. que é muito legal também. Tem esse aí, o Love on the Spectrum, que eu acho fantástico, para você ver que realmente como, né, essas crianças foram diagnosticadas, esses adolescentes foram diagnosticados tardio, mas eles ainda conseguem ter um sucesso se a gente pensar que o quanto a gente for diagnosticado cedo, o sucesso vai ser maior ainda. Então, assim, é muito legal para a persistência da família. Tem a da Temple Grande, que vale super a pena assistir o filme dela. Tem a palestra dela também completa no TED Talk, que é um app do telefone. Você já assistiu? Tem a palestra dela. É a mesma que ela dá ao vivo aqui nos Estados Unidos. Eu vou fazer um post, você me manda suas recomendações, vou fazer um post só com suas recomendações. Tá, e Tá aí a bom? nossa próxima live a gente fala sobre cada um. Fechou.